Olá, Rita Fedon Entrevistas, hoje com um assunto especial, autista e os florais. Os florais têm uma influência muito grande nas pessoas e até descobri hoje que nos animais, que vai ser o nosso próximo tema. Hoje nós vamos falar sobre autistas e os florais. Estamos trazendo a Terezinha Marilene, formada em Biologia e sintonizadora dos florais, né? Gotas do Infinito, que já é nossa parceira. Terezinha, uma satisfação tê-la conosco. Vamos falar no assunto, né, que autismo, que muitos pais procuram formas de ajudar os filhos. Eu acho que o floral também é uma boa forma de dar atenção. Eu gostaria que tu nos explicasse sobre o assunto hoje. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre os benefícios dos florais para os autistas. E o autismo ou transtorno de espectro autista? O autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento e que geralmente ele aparece nos 3 primeiros anos de vida. E ele traz comprometimento de habilidades de comunicação e também da interação social. De acordo com a 5ª edição do Manual de Saúde Mental, que foi divulgado em maio de 2013, se incluiu vários transtornos e se deu o nome de transtorno do espectro autista, também a abreviação de TEA, né? Então, nesse manual, o autismo, a síndrome de Asperger, que é um autismo mais brando, vamos dizer assim, também transtorno de desintegração da infância, eles se fundiram tudo nesse único diagnóstico e se deu esse nome, então, transtorno do espectro autista. E quais os sintomas do autismo? Os sintomas dos autistas, eles são variados, porque ele tem de grau leve, moderado até mais intenso, mas geralmente se caracteriza com dificuldade na comunicação social, também fazer movimentos corporais repetitivos, assim, então comportamentos repetitivos também é uma característica da maioria deles, e muitos deles têm os órgãos dos sentidos excessivamente sensíveis. Tanto que alguns são muito sensíveis ao barulho, que eles tapam os ouvidos, né? Outros são sensíveis a estímulos visuais, à luz. Enfim, é uma característica também em relação aos sentidos, os outros também, né? Também tem alteração emocional normal quando há uma mudança na rotina. Eles gostam muito de uma rotina, e se sair fora dessa rotina, para eles já é bem complicado. E os problemas de comunicação que eles têm, uma é em não iniciar ou de não poder manter uma conversa social, né? Então eles se isolam. Também muitas vezes eles se comunicam com gestos ao invés de palavras. E eles também têm uma dificuldade para ajustar a visão num objeto que outras pessoas estejam olhando. Também o olhar das pessoas, eles têm uma dificuldade de olhar para as pessoas. Outra dificuldade deles é em relação à interação social. Eles não fazem amigos, não participam de jogos interativos, geralmente são retraídos. Então, eles também têm dificuldade de responder a sorrisos, ao contato visual, uma interação, né? Com a interação, né? Com as pessoas, né? Eles também preferem ficar sozinhos, eles não gostam muito de contato físico, porque pode ser muito estimulante para eles, ou por eles sentirem assim que isso é opressivo, que lhes oprime, né? E alguns têm alguns comportamentos inadequados, não é todos, mas alguns, por exemplo, acesso de raiva intenso, ficar preso num único assunto ou numa tarefa horas, né? Fazendo aquela brincadeira ali, girando uma tampinha, ficar muito tempo nisso. Também alguns têm baixa capacidade de atenção. E alguns podem ser hiperativos ou outros podem até ser passivos demais, né? Então pode ter os dois lados. Alguns podem também ter comportamentos agressivos com outras pessoas, mas às vezes até com eles próprios. Sim, então seriam assim emoção, né? os principais sintomas, né, que eles apresentam.
E assim, como a terapia floral pode ajudar para os autistas? Em que área, assim, em que momento? A terapia floral, ela é voltada para tratar o lado emocional. Então, os florais, eles vêm fazer um equilíbrio nessa parte emocional. É importante se fazer sempre uma análise do que está, qual o estado emocional deles que está desequilibrado. Então, os florais podem trazer centramento para aqueles que são desatentos, podem possibilitar que eles passem a demonstrar afeto, que para eles é difícil, isso também. Pode auxiliar no controle dos tiques e desses movimentos repetitivos excessivos também, no controle da raiva, no controle da hiperatividade, enfim, aquele distúrbio emocional que está alterado pode ser tratado com o floral específico. E quais florais mais indicados? Olha, eu vou relacionar alguns. A gente tem até aqui um folder, os autistas e os florais, onde a gente faz a indicação de 2, que é o intenso viver e o relacionamentos. Mas existem outros de acordo com o que o autista apresenta. Então, esse intenso viver, ele está indicado para fazer o centramento, o controle dos pensamentos acelerados ou muito lentos, para fazer entrar nesse ritmo também, deixar fluir a energia, os sentimentos, aquela mente que pode estar muito acelerada, também vai dar uma quietude nesses casos. E os relacionamentos, a gente colocou aqui, por ser uma das dificuldades que eles têm, que é de se relacionar, que é de olhar para as pessoas, que é de abraçar. Então, eles passam a ter uma facilidade maior nessa interação. E o relacionamento com eles próprios, não somente com as demais pessoas. No geral, né? No geral. Também tem uma essência, uma fórmula floral, que aqui o que a gente está mostrando são as fórmulas florais compostas. Essas fórmulas florais, tem uma delas que é chamada de libertação, que é para libertar de comportamentos inadequados, de tiques, de situações assim que precisa a pessoa estar se libertando. Também a gente pode contar com estresse e agitação, no caso daqueles que são muito agitados, muito estressados. Isso também tem um pouco do reflexo da família, né? Como que a família que vai também determinar como que ele será. O concentração memória, apesar de que a maioria dos autistas tem uma memória acima da média, né? Mas se às vezes falta concentração, foco, então como a fórmula é uma, concentração e memória, pode também estar ajudando nisso. No caso também tem o emergência, porque naqueles momentos de uma crise, por exemplo, então pode ser ministrado emergência, às vezes precisa que ele acate uma determinada tarefa ou levar ao médico ou coisa assim, e ele fica extremamente agitado. Então, nessa hora, pode dar o emergência que ele vai ficar tranquilo. A maioria dorme bem, mas aqueles que tiverem dificuldade com sono, ou sono agitado, ou síndrome de pernas inquietas, ou até mesmo o trismo, o bruxismo, também o sono tranquilo pode ajudar. Então, seriam assim alguns, e dependendo, claro, do quadro emocional, teria outros, porque a gente tem 25 fórmulas florais para situações, então, diferenciadas. Conta para nós algum fator positivo assim, que já aconteceu e vocês ficaram assim... A gente tem no Recife um grupo de terapeutas que inclusive fizeram o curso com a gente, e a gente doa os florais. E lá nesse grupo elas fazem um trabalho muito bonito com os autistas e as famílias dos autistas, porque elas relatam pra gente assim que às vezes a família está tão cansada, tão exaurida, que não sabe como conduzir, que tem dificuldade, né? Às vezes até a própria dificuldade financeira já, porque já levaram, já gastaram tantas coisas, né? Então, ministram os florais para os familiares e também para o autista. E os resultados, assim, os relatos são muito diversos, mas tem um que elas inclusive mandaram para a gente, a filmagem. Era um menino, uma faixa assim de uns 7, 8 anos, que dificilmente ele era retirado de casa porque ele
ficava extremamente agressivo, se jogava no chão quando estava diante dessas situações assim de pessoas, né? E depois de pouco tempo de uso dos florais, a mãe fez um filmezinho, ele com ela no supermercado, pegando as mercadorias já, ajudando a mãe a colocar no carrinho. Totalmente inteirado com o meio já, com a mãe. Então foi assim algo que nos chamou muita atenção, esse videozinho que a mãe fez assim para mandar para a gente ter como um testemunho assim do quanto o filho havia melhorado, né? Então é um relato assim bem forte, mas a gente sabe que aqui em Florianópolis também tem grupos de autistas e que poderiam estar se beneficiando, né, com o uso dos florais. E me explica uma coisa, Terezinha. Vamos dizer, a pessoa tem um problema, vai lá no Gotas do Infinito, explica o problema e vocês adequam o floral de acordo com... Não, a gente não faz atendimento a público lá. Nós temos os terapeutas, que são nossos parceiros, então é só entrar no site e ver quais são os terapeutas parceiros e eles vão fazer a indicação. Assim como também a gente não faz venda lá para público. A gente passa para as farmácias, né, lojas, pontos de venda, que também tem no site a relação completa da onde que se encontram esses florais e as pessoas podem então adquirir e fazer o uso. Então passa para nós o telefone, e-mail, endereço e ver onde é que o pessoal pode comprar ou ter alguma informação até pelo próprio e-mail, né? Porque a pessoa pode mandar um e-mail para ti falando o seu problema e você vai indicar o terapeuta ou o floral indicado, isso, não é isso? Então o nosso site é o www.gotasdoinfinito, escreve infinito, ctho.com.br. Então lá tem informações, tem depoimentos, tem relatos, né, que a pessoa pode acessar. E o nosso endereço ele é no Estreito, mas assim não precisa mencionar onde, porque a gente não faz atendimento direto para o público, e sim eles vão se dirigir às farmácias. Mas a gente tem venda pelo site também, né, se for mais cômodo para a pessoa fazer isso. Telefone, alguma coisa? O telefone, então, é 48, que é daqui de Florianópolis, 3024-7560. Então tá, Terezinha, muito obrigada pela participação. Estamos encerrando Rita Fedon Entrevistas com esse assunto bem interessante, principalmente para a família, né? Porque são problemas que a gente tem com os filhos, ou com a irmã, ou com o parente, e às vezes a gente não sabe lidar. E às vezes um medicamento, um floral, ele dá uma melhorada no convívio social. É importante a gente buscar coisas importantes e nutritivas e que vão, né, propiciar a pessoa que precisa uma qualidade de vida melhor. Então, Rita Fedon, Entrevistas encerrando. Até a próxima. Gratidão.